Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Urban Gold Urbanismo. Eu sou o Marcos Castro e esse aqui é quem? Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio, do nosso podcast da Urban Gold Urbanismo. Eu sou o Dílio Tristão e estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma experiência, mais um conteúdo. Vem informação de valor aí, ó. Eu já peguei, Dílio, ó, papel e caneta na mão, ó. Eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir extrair aqui muita informação, muitos insights, muita coisa de valor que tem um poder aí de transformar a vida de muitas pessoas, Assim como a gente já foi transformado muito por vários especialistas e experts que a gente segue, que a gente acompanha no dia a dia, aqui não é diferente, As pessoas que estão aqui nesse momento conectados conosco, acompanhando esses episódios aí do podcast, o que a gente busca é uma contribuição aí para você poder alcançar tudo aquilo que você deseja, que seja na área pessoal, na área profissional da sua vida, não é isso, Dílio? É isso aí. Então, aí o que a gente puder estar passando e estar contribuindo aí, vai ser de muita valia para a gente também, Porque o conhecimento ele é bom quando a gente pode compartilhar ele. Não adianta a gente ter e não passar para frente, porque nós, na verdade, nós não estamos fazendo nossa parte, Então, tem que contribuir também. Isso, e o que a gente espera é que vocês também possam pegar todas essas informações e trazer para a prática no dia a dia. Porque informação, conhecimento sem botar em prática, não tem valor. É a mesma coisa de não saber nada, tá? Então, papel, caneta na mão, vamos aqui para mais um episódio. E o tema nosso de hoje, ele está aqui na TV, aqui, ó. Ele é uma frase que a gente utiliza muito no dia a dia, que é o seguinte: onde muitos enxergam áreas, nós vemos o futuro. Eu preciso repetir isso de novo para você poder buscar um entendimento maior. Ó. Onde muitos enxergam áreas, nós vemos o futuro. Só que para a gente poder conseguir enxergar um futuro, que seja da área de empreendimento, de loteamento, ou que seja em qualquer área que você atue, você precisa amplificar um pouco mais a visão. A gente vê que muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar oportunidades, possibilidades, a forma não só do que fazer, mas o como, é porque ela está limitada na questão do conhecimento. Então a gente precisa expandir isso para poder conseguir enxergar, tá? E hoje o Dílio vai compartilhar muita coisa relacionada a isso, porque o que a gente quer entender hoje, Dílio, é que não tem como você enxergar algo que está além da sua consciência. Então, se a gente traz essa frase que onde muitos enxergam a área, nós enxergamos o futuro, o que é que você tem de bagagem, de conhecimento, de experiências que proporciona você enxergar uma possibilidade, uma oportunidade, o que fazer e como fazer num empreendimento imobiliário, falando de loteamento, que muitas outras pessoas às vezes não enxergam, porque eu observo o seguinte, tem proprietários de áreas que estão vendendo. Fala, vou vender essa área aqui, eu tenho que 3, 4, 5 alqueires, eu vou vender. E às vezes se alguém chega e fala, não, você já pensou numa possibilidade de parcelamento de solo? Ele fala, não, quero vender. Mas por que ele quer vender? Às vezes, eu acredito na maioria das vezes que é porque ele ainda não tem o conhecimento das possibilidades. E às vezes tem muito corretor também, pessoas aí no dia a dia que tem uma área que está ali com ela na mão para poder vender e não enxergou essa possibilidade aí que traz. Eu não estou só olhando para o lado financeiro, para o ganhos, mas eu estou olhando para aquilo que o dinheiro também traz de benefício para a vida das pessoas, questão de qualidade de vida, de inúmeras possibilidades. Então, o que você pode compartilhar conosco aí do seu passo a passo até aqui? Você é um rapaz novo, você já está com 40 anos ou não? Não, ainda não cheguei lá não. Não chegou no Zenta ainda não? 3 pontos alguma coisa ainda. Mas, pelo que eu conheço aí de você já, mesmo com a pouca idade, você já vivenciou muita coisa, passou por muitas etapas, tem uma experiência grande que te possibilita enxergar mais à frente. Conta pra gente aí um pouquinho de como que começou o Dílio Tristão. Certo, eu vou começar bem no início mesmo, Eu falo que a minha primeira obra foi aos 6 anos de idade. Foi uma casinha de cachorro que eu fiz. Eu nasci em berço de construtores, Meu pai, ele é da obra aí, meus familiares também, a maioria são. Então, assim, eu já cresci dentro da obra.
E não tinha como eu falo que não tem como eu sair disso aí porque está no sangue. Né? Então, aos 6 anos aí eu fiz minha primeira obra. Uma casinha de cachorro. Uma casinha de cachorro. Eu tinha um Rottweiler e ele era bem agitado. E aí ele foi crescendo, eu ganhei ele quando tinha 6 anos, ele também tinha 3 meses de vida, e foi crescendo e foi dando trabalho para nós. Aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa para mim conseguir segurar esse cachorro aqui, porque senão ele vai destruir tudo. Aí foi na onde eu fiz a casinha de cachorro, fui lá, fiz a massa, peguei os tijolos e fui pondo um tijolo em cima do outro, não dei amarração nem nada, mas funcionou. Ficou bom. Fiz o teto ali com o telhado, né? Funcionou. Então, assim, a partir daí, eu sempre tive atuante dentro da obra, né? Eu ia para a obra com meu pai ali, eu estava acompanhando uma coisa ou outra, fazendo uma coisa ou outra, desde criança, né? Ia estudar, chegava da escola e ia para a obra acompanhar aquele processo ali. E naquilo a gente foi desenvolvendo e foi aprendendo e foi podendo ter acesso ali aos projetos, né? Então, com 15 anos ali, eu já estava lendo um projeto, já estava palpando alguma coisa, já estava atuando mesmo dentro da obra, né? E com 17 anos eu já estava administrando a obra. Né? Olha só. Então, esse processo de maturação para chegar num ponto ali da gente conseguir administrar, ele foi rápido. Porque como eu tinha meu pai ali me apoiando, ali, me ensinando, e acaba que eu sempre fui muito curioso. Eu sempre gosto de fazer experiência. Eu pego e faço algumas coisas, já fiz algumas coisas aí, para estar vendo o resultado. Sim. Né? Então, acaba que a gente, nessa curiosidade, acaba aprendendo muita coisa. Então, até no período que você formou aí, eu vou pôr o ensino médio, todo esse tempo você atuou nas obras com seu pai. Eu atuava com meu pai, né? Ele tinha algumas construções aí que ele acompanhava e eu tomava conta de algumas e ele ficava em outras, né? Então, assim, quando eu formei o meu 3º ano, eu falei, pai, o senhor queria muito que eu formasse, né? Mas agora eu não vou estudar mais, não. Você não gostava de estudar, não? De jeito nenhum. Nossa Senhora, para mim era um terror a escola. Não gostava de estudar, né? Mas, assim, o que aconteceu? Eu acho que muitas pessoas são assim também. Né? Comecei a ver que aquela vida ali, tal, de obra, era bem desgastante ali. Às vezes você estava trabalhando ali num sol quente, tinha que fazer um serviço ali pesado, você estava muito exposto, né? Então, eu, dentro de um ano, né, aos meus 19 anos, eu senti a necessidade de buscar mais conhecimento. Eu vi que eu já estava limitado. O que eu podia aprender, assim, até certo ponto, eu já tinha aprendido. Então, eu tinha que buscar mais algo além. Foi aonde eu decidi que eu ia voltar para a escola. Sim. Né? Então, foi aonde eu fiz o concurso lá na PUC, né? PUC Goiás, e consegui passar. E em 2010 eu entrei na faculdade, né? E interessante que assim, vou pôr uma aspa aí. As pessoas elas agem por 2 impulsos, eu vou dizer assim, ou pelo impulso da inspiração ou pelo impulso da necessidade, né? O que a gente tem que buscar no dia a dia vou dizer assim, para sofrer às vezes um pouco menos, é agir pela inspiração, né? Buscar algo, se inspirar e ir além, em busca de estudo, de conhecimento, de contatos, do que chegar a um ponto de deixar, né, uma necessidade, uma dor, bater na porta para poder mudar. Mas eu enxergo, Dílio, o problema, as dores, as dificuldades no dia a dia de forma positiva também. Sim. É uma forma que o universo tem de nos mostrar que existe algo que pode e que precisa, né, ser melhorado. E todo mundo tem um problema, tem uma dificuldade, todo mundo tem ali uma batalha interna para poder ser vencida, né, dia após dia. E continua a história aí. Você entrou para a faculdade, passou no vestibular. Assim, na verdade, todo sucesso, ele tem uma dor, né? Ele tem uns juros aí, tem um imposto, né, que a gente tem que pagar. Sim. Né? Então, nada é fácil, as coisas não são fáceis. Para todo mundo é assim. Eu vejo que a gente buscando esse conhecimento, buscando melhorar, buscando
as oportunidades, na verdade, tudo vai ser difícil. Só que, assim, depende da gente buscar esse conhecimento e se tornar, quando a gente tem que passar por esses desafios, passar de uma forma mais fácil, né? Sim. Então, continuando aí, em 2010 eu entrei na faculdade, né? Eu morava no interior, né, em Silvânia, e pegava o ônibus 4h30 da tarde e estudava à noite. Eu voltava, estudava, voltava, chegava meia-noite em casa. Às vezes ainda tinha que estudar, porque no dia, às vezes, ainda tinha prova, tinha que fazer um trabalho, tinha que fazer alguma coisa. E eu, por não gostar de estudar no ensino médio, eu tive que fazer umas aulas particulares no início. Não sei se eu já te contei isso. Você teve dificuldade quando entrou na faculdade? Eu tive muita dificuldade, porque os meus colegas na faculdade, eles já sabiam aquilo que eu já tinha aprendido no terceiro ano, então aquilo o professor não ensinava. Né? Uhum. E eu tive que buscar para poder acompanhar aquele processo. Eu peguei 6 meses de aula particular para poder acompanhar o ritmo que ele já estava ali. Né? Então, assim, não é fácil. Mas eu consegui, né? Me adaptei ali e foi um processo difícil, mas, porém, possível. Né? Eu continuei trabalhando, nunca... E quando você entrou na faculdade, que você escolheu, falou assim, não, vou fazer engenharia. Você tinha certeza que era isso que você queria ou você tinha uma dúvida e falou, preciso fazer alguma coisa? Como... Não, eu tinha certeza. Toda a vida eu já tive certeza. Esse aí tá no sangue. Tá no sangue, não tem como eu querer sair disso, porque eu acho que nessa encarnação eu nasci para isso. Você nasceu para construir? Nasci para estar atuando aí nesse ramo de construções e incorporações, né? Que a gente está mexendo e está envolvido diretamente, né? Tudo tem obra. Então, a gente vai fazendo as adaptações, né? Uhum. Continuando a parte da faculdade, eu tive 2 anos nesse trânsito aí de Silvânia para Goiânia. Tinha um ônibus da prefeitura que levava, a gente ia no ônibus e voltava. E aí, com mais 2 anos de faculdade, eu senti também que eu já tinha chegado no meu limite de aprendizado no interior, né? Falei, cara, se eu formar e não tiver um conhecimento além disso, eu não vou sair disso. Uhum. E foi quando eu decidi... Eu tinha uma condição muito boa já, e a gente, até questão financeira já estava bem resolvida, a gente já tinha algumas coisas que a gente estava fazendo, trabalhava muito e conseguia. Só que eu tinha que abrir mão disso para me aprender mais. E quando eu fui para Goiânia... Você mudou de vez? Mudei e eu fui estagiar. E salário de estagiário, todo mundo sabe que não tem... É uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo. Então, foi uma mudança grande para mim nessa época. Porque eu tinha uma condição boa e acabei tendo que abrir mão dela para o meu objetivo, né? Para o meu propósito ali. Foi muito bom, né? Eu tive atuando numa empresa que construía prédios com estrutura autoportante aí, e pude acompanhar o processo todo ali. Eram 11 torres dentro do condomínio. Acompanhei bem, aprendi muita coisa, né? Depois dessa atuação, eu tive em uma empresa que mexia com galpões de estrutura metálica, aprendi muita coisa também. Dentro dessa empresa, eu me formei. Até o diretor, quando eu formei, queria me contratar, só que acabou que a gente não deu certo. E foi aonde um engenheiro que trabalhava comigo dentro dessa empresa que mexia com galpões tinha saído e foi trabalhar dentro da indústria, numa empresa de Minas. Ele atuava dentro das indústrias em Goiânia, Anápolis, Senador Canedo. Foi aonde ele me chamou para estar atuando também como engenheiro dentro dessas indústrias. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar ali por 8 meses. Eu acho que foi os únicos 8 meses que eu trabalhei de carteira assinada na vida. Nunca mais você... E nem antes, né? Porque estagiário não assina carteira, né? E nem depois também eu não... Foi 8 meses. A minha carteira era assinada há 8 meses da vida. Então... e eu nunca gostei disso também. Eu sempre queria atuar de uma forma independente e fazer os meus negócios, né? Uhum. E fazer as minhas obras. Foi quando... eu consegui, eu em parceria com
um colega meu de faculdade, que a gente fez todo o TCC, a gente estudou. Eu me formei com 4 anos e meio, a faculdade é 5 anos. Voltando um pouco no assunto, o período ali de férias, eu pegava curso de verão, curso de inverno, fazia matérias, adiantava matérias. Para poder acelerar, que eu sabia que eu precisava de formar o mais rápido possível para me poder, porque eu já tinha algumas propostas ali, já tinha algumas coisas que eu já estava desenvolvendo que eu precisava do diploma, né? Então, eu consegui acelerar, mesmo trabalhando e buscando e tudo, eu consegui acelerar esse processo um pouco. Eu e esse na época era sócio, né, um colega meu. Então, a gente abriu uma empresa juntos e eu consegui, dentro das indústrias, fazer o meu portfólio ali, minha apresentação e atuar. Eu saí de funcionário e fui ser concorrente do meu ex-patrão. Você criou uma empresa ali que atuava... Aí a gente era concorrente ali. Entendi. Né? E assim, eu observo muito que a faculdade, o conhecimento que é passado lá dentro, ele é importante, né? É um fundamento. Mas a prática no dia a dia não tem nada que substitui. Né? E assim, para você chegar no ponto, pelo que eu percebi aí, foi um tempo curto que você saiu, que você terminou a faculdade, saiu do estágio de estagiário e virou o dono da empresa, o dono de uma construtora. Foram aí 8 meses, né? Foi um espaço muito curto. Sim. E com certeza, na época que você estava estagiando, o conhecimento que você acessou dentro da obra fez diferença para que, quando você formasse, o espaço de tempo fosse um pouco mais curto para você subir, eu vou dizer assim, para esse próximo nível. E às vezes, se a gente for pegar e olhar outros colegas que você teve na época que formou, capaz que muita gente formou e saiu com diploma de graduação, mas não conseguia abrir uma empresa e, às vezes, o emprego que conseguia com um salário até de estagiário. Já vai para 10 anos que eu me formei, né? E tem alguns colegas que não atuam até hoje na área. Formou e não atua. E o que você acha que foi esse diferencial que você acessou, que você adquiriu de conhecimento e visualizou, que te fez, num curto espaço de tempo, abrir a sua construtora? Eu vejo que foi o conhecimento, a busca de estar aprendendo coisas novas. Porque assim, eu busquei um setor, busquei outro setor. Então, essa união de conhecimento acabou me dando uma bagagem para que eu pudesse usar na minha própria empresa. Então é como se fosse um quebra-cabeça, são várias peças, onde você junta uma coisa aqui com outra ali, aquilo que você viveu na infância ali, trabalhando, ajudando seu pai nas obras, também contribuiu bastante. Eu falo que isso aí foi a base, né, para tudo, porque eu só consegui estar estagiando nessas empresas por conta dessa base que eu já tinha. Porque aí eu chegava e destacava, de uma certa forma, porque eu já tinha atuado, eu sabia qual que era o processo que tinha para ser executado. Né? Então, essa base fez toda a diferença. Né? Entendi. E o que foi as ações que vocês realizaram no dia a dia com a construtora? A gente atuava no ramo aí de construções, né? Infraestrutura, dentro de indústrias, e acabou atuando também um pouco no setor público. A gente fez algumas obras aí, prestou alguns serviços aí no setor público, né? Então, assim, eu tive atuando fortemente nas indústrias, e só que ali dentro era bem concorrido, né? E corrido, vamos dizer assim. A gente não tinha muito tempo nem para pensar. Você tinha que tomar as atitudes muito rápido ali, porque a gente fechava uma obra que fora ela era executada com 3 meses, lá dentro você tinha que executar com 15 dias, por conta da rotina A empresa não parava para vocês poderem fazer a obra? Não. Ela continuava rodando e a gente é que adaptava para fazer. E assim, Dílio, eu já escutei alguns engenheiros, algumas pessoas comentando que é muito diferente a questão da realidade operacional do dia numa obra dentro de uma indústria, no setor de indústria, e no setor, às vezes, de construção de casa. Existe uma diferença?
Ou não existe? Tem questão de modernidade também, de muita coisa que acessa, principalmente porque você estava numa grande capital, né? Sim. As inovações, elas chegam primeiramente nas indústrias. Por quê? Porque as indústrias estão vinculadas com São Paulo, multinacional. Então, assim, tudo que é de novo, elas querem utilizar. Porque ela sabe que dá certo, porque ela já testou em algum lugar do mundo, né? Porque são multinacionais. Então, assim, eu falo que quem atuou dentro da indústria, ela atua em qualquer setor. Porque a exigência que tem dentro da indústria ela é muito grande. Né? E eu falo assim, em questão de segurança, em questão de serviço, de qualidade, em questão de prazo, em questão de cronograma de obra, em questão de então, assim, é N questões que a gente está preparando, né? A gente tem que preparar assim, de uma hora para outra para estar atuando dentro da indústria. Né? Só que, assim, eu vi que aquilo também, eu já tinha me chegado num teto ali que eu não podia passar daquilo. Né? Aí são as escolhas que a gente tem que tomar na vida. Eu estava bem consolidado dentro da indústria. A gente tinha obras e mais obras ali. Ali você já tinha em torno de quantos funcionários trabalhando? Eu cheguei a ter em torno aí de 100 funcionários. É muita gente, hein? 100 funcionários ali, 6 engenheiros, 6 técnicos de segurança, a parte operacional dentro do escritório, mas é muita coisa. E assim, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia aumentar mais ainda, ou eu ia sair fora. Eu sabia, chegou num certo ponto que eu sabia que eu ia ter que tomar uma decisão lá na frente. Só que eu tinha uma dúvida, né? Eu tinha uma dúvida. Ou eu vou expandir aqui, ou eu vou sair disso aqui e vou procurar outra coisa. Aí, assim, as coisas foram acontecendo e eu vejo que nada acontece por acaso. Sim. Então, eu fui pegando algumas coisinhas e analisando e vi que aquilo ali não estava fazendo muito sentido na minha vida mais. Eu vejo que foi uma coisa que você construiu que eu acredito que era um sonho que você tinha, de ter uma empresa e chegar naquele patamar. E aí você descobriu que, pelo que você está falando, do tamanho da empresa, e por até algumas coisas que eu já ouvi você me relatando, é uma correria, é um trem de doido, não para. Né? Muita coisa para poder gerenciar. E aí chega num ponto também que você acaba observando e fazendo a pergunta assim, esse é o estilo de vida que eu quero? Eu falo que o divisor de águas foi o Bernardo, né? Meu filho aí de 3 anos, vai para 4, minha esposa engravidou e eu ainda estava bem atuante na indústria. E aí foi onde que eu parei para refletir sobre isso. Porque eu já estava trabalhando no automático. Às vezes eu saía de Anápolis, voltando para Goiânia, ali na BR. Eu tinha que virar para ir para casa e a hora que eu... Passava direto. A hora que eu estava chegando lá, eu já tinha andado uns 10 quilômetros para frente. Até uma curiosidade aqui, para você que está assistindo. Ó. Vou entregar o Dílio. É o cara que mais tomou multa no Goiás, você, é verdade? Não, nem tanto. Mas tinha dia que eu tomava 3 multas. 3 multas num dia? Sem saber o que eu tinha feito. Rapaz, eu tomo 3 multas vezes no ano. E olha que tem ano que eu passo de liso. Agora 3 num dia. Mas assim, a cabeça da gente tava a 1000 por hora, né? Porque você tinha que resolver, você já estava pensando o que você ia resolver amanhã, depois, daqui um mês. Você tinha que saber tudo ali, já ter tudo bem esclarecido para a hora que amanhecesse o dia já estar atuando, né? Mas aí a questão foi a vinda do Bernardo aí, foi um divisor. E eu vi que aquilo não fazia muito sentido para a minha prosperidade como um todo, né? Porque a gente tem várias áreas aí que a gente tem que prosperar, não só financeira. Financeira acaba sendo um resultado da união de algumas delas, né? Então, foi aonde eu tive a oportunidade aí de iniciar a minha trajetória no ramo imobiliário, né? Eu tive aí buscando algumas áreas, né? Na verdade, quando eu me toquei para esse setor, eu buscava uma área maior para mim estar atuando ali, fazendo algumas casas para incorporar no ramo de casas, né? Então você queria uma área para poder construir e vender o imóvel pronto. Construir e vender o imóvel pronto. Essa era a visão. Essa era a visão. Eu já tinha uma capacidade ali, já tinha como fazer, né? Então, falei, não, vou atuar nisso aqui.
Só que assim, nós tivemos a oportunidade de uma área maior, né? Foi aonde encaixa muito essa frase aí, né? Onde muitos enxergam áreas, nós vemos o futuro, né? Foi uma área em Silvânia que a gente, o corretor teve a oportunidade de estar apresentando para a gente, só que era uma área que ninguém dava nada por ela. Ela era uma área de que tamanho, de Lá dava 44 mil metros. 44, é uma área grande. Quase um alqueire ali. E quando você fala que ninguém dava muito nada por ela, por quê? Porque ela era uma área muito acidentada. Lá teve uma extração de garimpo de ouro e acaba que, na época, os escravos fez uma vala e jogou aquela terra toda para cima ali e fez um morro. Lá tinha, acho que, como ficou hoje, dava 14 metros acima. Tinha uma grota e depois ela rebaixava, né? E aí tinha umas valas que eles tinham feito também para escoagem de água e tudo. Então, assim, era uma área que você tinha que pegar e lapidar. Sim. Igual todas, né? Tem áreas que são mais fáceis, tem áreas que são mais difíceis, mas toda área, ela necessita dessa lapidação. Eu falo até para o terrenista hoje. Falo, o senhor está com a joia na mão, o senhor está com um diamante, só que ele precisa ser lapidado. Mas assim, vou voltar lá na frase, acaba que era uma área que, pelo que você contou aí, a maioria, não, todo mundo que deve ter passado lá para olhar a área não quis. Teve algumas incorporadoras que chegou a olhar, né? E não interessou, né? Viu que aquilo lá não vai ter que trabalhar muito e tal, vai ter que trazer muito material de fora, né? Todo mundo, quando eu fechei o negócio da área, todo mundo falou assim: "Você é doido. Você vai ter que pôr 1 milhão de caminhão de terra aí, você vai tomar um prejuízo danado e não sei o quê". Só que assim, para mim fechar o negócio, eu já tinha estudado aquilo. Você tinha certeza que dava. A gente fez alguns levantamentos aí, né? A gente fez um levantamento topográfico e foi onde eu identifiquei que o material que tinha lá, eu conseguiria usar ele e nem um caminhão de terra de fora a mais. Então, falei, já é um ponto positivo. Né? Porque a gente fazer uma movimentação, ela fica muito mais barato do que você trazer um material de fora para ter que colocar ali, né? Sim. Então, falei, opa, já é um ponto positivo. Aí começou a despertar alguns gatilhos, né? Falei, cara, eu vou fazer isso aqui, né? A gente já tinha uma bagagem aí na infraestrutura de conhecimento, né? E aí eu falei, não, eu vou usar isso aqui, eu vou ver o que dá para fazer aqui. A gente negociou a área num valor bem abaixo do mercado, porque tinha que trabalhar ali e tudo, né? E comecei a escalar no ramo imobiliário em corporações, né? Loteamento. E foi aonde que eu perdi algumas noites estudando muito. Peguei todas as leis, né? 67, 66, a lei de loteamento, a lei municipal. Peguei tudo ali que eu tinha conseguido e comecei a destrinchar aquilo. Comecei a estudar. Falei, eu preciso saber como que é feito, né? Então eu tive a oportunidade de estudar muito, de decorar mesmo. Chegava a ponto assim de ler 3 vezes a mesma coisa. Para mim falar, não, agora eu sei o que é, né? E aí eu comecei a mexer o projeto. Aí eu já sabia que eu tinha que fazer ali todo o levantamento, fazer uma retificação de área. Para quem não sabe, a retificação de área, antigamente tinha muito divisas com grota, divisas com algumas nomenclaturas que não eram metragem, que não eram fixas, né? Então a gente precisava de pôr aquelas metragens fixas, né, e usar ali das direções para que a gente pudesse implantar um projeto ali dentro daquela área. Aí a gente já fez a parte de retificação, né? Fez a retificação da área e começou a atuar com um projeto. Né? Aí a gente começou a desenhar ali, ver quais seriam as possibilidades ali para estar diminuindo o custo, né? Sim. Até a gente fez uma jogada muito boa lá, que a gente conseguiu tirar uma área para chácaras no empreendimento e conseguimos comercializar essas chácaras, né, para a gente estar capitalizando ali e estar fazendo o negócio fluir.
onde também teve uma visão em cima daquilo, né? E aí a gente finalizou a parte de projeto, levei para o meio ambiente, a gente estava tirando as licenças ali. Eu vi que não ia andar do jeito que eu estava fazendo. Sim. Né? Na verdade, eu não tinha muito conhecimento, eu estava aprendendo, meu primeiro projeto. Né? Ou seja, você tinha uma visão. A partir daquela visão, você foi fazendo aquilo que você conseguia e, às vezes, um problema, uma dificuldade ia aparecendo, você ia buscando um conhecimento e ia resolvendo. Você foi passo a passo, você não esperou, vou dizer assim, estar 100% pronto para poder começar. Não. Aí foi aonde eu vi que estava 2 meses, não tinha desenvolvido nada do projeto. Falei, gente, eu não posso ficar parado, né? Porque eu preciso fazer o negócio acontecer. E aí foi aonde eu decidi a dividir os processos. Aí eu fiz um processo para terraplanagem e outro processo para loteamento. Foi onde eu obtive o sucesso, porque aí eu consegui, com mais 15 dias, já aprovar o processo de terraplanagem no meio ambiente, na prefeitura, e começar as obras. Ou seja, já comecei a atuar. Né? Foi 5 meses de obra de terraplanagem para fazer o nível final que eu queria ali. Para chegar no ponto. Foi 5 meses. Né? A gente começou ali em julho e terminou com chuva ali já em novembro, já dezembro. Já estava começando a chuva já. Mas foi bem feito, ficou muito bom. O projeto não fugiu nada daquilo que a gente levantou. Eu não tive que levar nenhum caminhão de terra de fora lá para dentro do empreendimento. Ficou do nível que a gente estava esperando. E eu vejo que as coisas foram fluindo depois disso. O pessoal do meio ambiente, eles estavam com uma preocupação em questão de área de risco. Sim. Né? Então, depois que eles viram que aquela área estava numa topografia habitável, vamos dizer assim, foi quando começou a rodar o nosso processo do loteamento. E aí foi rápido. Com 3, 4 meses aí, estava tudo aprovado. Tudo né? pronto para venda já. Tudo pronto para venda. Aí a gente mandou para o cartório, né? O cartório tem as burocracias ali, a gente tem que fazer a parte tem que deixar alguns lotes calcionados ali, né, na prefeitura, para caso... Isso aí é uma segurança, a gente vai poder abrir mais para o público que está assistindo aí, para saber como funciona esse processo. Mas, assim, quando a gente faz um loteamento, a gente não pode comercializar 100% dos lotes. 20% mais ou menos ficam calcionados na prefeitura para que a gente é uma segurança para a gente instalar o empreendimento, para a gente fazer as obras. Sim. À medida que a gente for caminhando com essas obras, esses lotes vão sendo liberados para a gente comercializar, né? Então é uma garantia que a prefeitura tem que você vai fazer a infra. É uma garantia. É uma garantia. Então, assim, a gente está comentando um pouco aí como que foi o primeiro projeto nosso, né? Como que a gente entrou no mercado e, assim, foi despertando o interesse. As coisas foi fluindo e tal, eu fui adquirindo mais conhecimento, fui conseguindo acessar pessoas de um conhecimento também mais elevado e tá buscando equiparar isso com elas, né? E é interessante assim, lá no início você falou, eu não gostava de estudar, pai, terminei o ensino médio, cumpri minha missão, tá tudo pronto, tudo bem pro senhor? Resolvido. E aí você entrou na faculdade, né? Era uma coisa que você já tinha gosto naquela área, estudando e buscando mais conhecimento, atuou enquanto estagiário, partiu para criar a sua própria empresa, né? A sua construtora, atuando no nível hard, eu vou chamar assim, né? Dentro das indústrias. E ali você já tinha, eu vou dizer que eu fico imaginando, você tinha muitos problemas que você tinha que ir resolvendo no dia a dia. Afinal, assim, tinha muitas pessoas que dependiam de vocês, né? E isso gerava um porquê que te motivava, que te ativava a buscar mais informações. Aí chegou num período onde você entendeu que às vezes não era aquela qualidade de vida que você tinha que você gostaria, porque a correria era muita coisa que tinha que rodar de uma forma legal.
E aí você acabou tendo um desconforto que te fez buscar mais conhecimento para você poder enxergar uma oportunidade, uma possibilidade. Aí você caiu para dentro do negócio com a ideia inicial, e à medida que você foi adquirindo conhecimento, essa ideia foi, vou dizer assim, vou pegar uma palavra sua, você foi lapidando essa ideia até chegar num projeto final que você falou, é isso. E aí você tocou o barco, seguiu em frente, foi conectando com outras pessoas que você precisava acessar para poder descobrir um caminho um pouco com menos dificuldade, né, para você conseguir as aprovações, os negócios todos, até chegar nesse ponto que, né, eu acompanho de perto, aí eu sei, né, o sucesso que foi, né, que está sendo, né, esse empreendimento aí que é o Jardim do Lago. Vou até jogar uma imagem aqui, pode? Certo, pode. Solta aí, editor, uma imagem por cima aí do Jardim do Lago. E então a gente começa a perceber, né, a importância assim, de você ter um leque grande de conhecimento, um repertório, eu vou chamar assim, um pouco mais elevado, porque você vai somando um mais um dá 2, aí você traz mais um, vai para 3, e cada um é um projeto diferente que vai aumentando o nível e a gente vai organizando isso de acordo com aquilo que a gente, né, gostaria para a nossa vida, até criar, vou dizer assim, um negócio ideal que a gente busca. Eu vejo que todo desafio que a gente é submetido é uma preparação para aquilo que a gente busca. Então, assim, tudo a gente tem que levar como aprendizado. Eu vejo que toda ferramenta, todo aquele conhecimento lá atrás, quando eu fiz a primeira obra, minha casinha de cachorro, até hoje eu utilizo. É lógico que a gente vai melhorando, lapidando e vai buscando mais e conseguindo encaixar, mas é um ponto, é um primeiro passo que a gente dá. Até porque ali, quando criança, você vai mexendo ali, a gente precisa desenvolver as habilidades, Sim. desenvolver a criatividade, né? E todo esse desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento social, ele contribui para você poder chegar num projeto maior, né? E a gente vai criando bagagem, né? Eu vejo que a gente vai criando uma bagagem, vai alimentando e aumentando aquele repertório para as coisas que chegam para a gente resolver, fica mais fácil, porque a gente já sabe o caminho mais fácil. Uhum. Né? Não é que a dificuldade vai ser menor. Não, as dificuldades são grandes. É você que ficou mais forte. A gente é que engrossou a casca, como se diz o outro. É a casca que engrossa o pau, né? Então, a gente vai engrossando e encorpando de um jeito que as dificuldades vão aparecendo e a gente vai sabendo lidar com elas. E eu recordo aqui, você falando aí, eu recordando aqui, a gente esteve visitando algumas áreas aí, alguns meses atrás, até município de Aparecida de Goiânia, não foi isso? Isso. Aí eu recordo um incorporador que foi lá e mostrou, né, o projeto dele, né, algo que ele buscava construir, e ele buscando, né, uma informação, uma dica aí com você, e ela olhava a área assim e falava assim, nossa, Dino, mas aqui parece que não dá para fazer, olha o tamanho desse buraco aqui, olha aquela grota ali, vou ter que trazer caminhão de fora para poder, né? Eu achei até engraçado. Ele estava com uma preocupação muito grande e eu já olhava para aquilo numa tranquilidade, porque eu sabia que ali ele ia ter que cortar a rua, tinha um desnível, um morro lá que ele podia quebrar e acertar, porque não estava no nível adequado. Então eu sabia que aquilo ali era uma das coisas mais fáceis que tinha no empreendimento dele. E assim, a preocupação dele maior era em cima daquilo. Foi até que assim, eu consegui tranquilizar ele. Falei, não, isso aqui hoje a gente põe as máquinas, trabalha assim, faz isso e isso, resolve. Né? Então, assim, por que eu pude fazer isso? Porque eu já tinha passado por um processo parecido e já tinha buscado as informações e o conhecimento para estar fazendo aquilo. E é interessante que, assim, quando você tem um conhecimento, você fica tranquilo, você sabe que aquilo é possível. Agora, quando você não tem, às vezes você cria uma barreira muito maior do que de verdade ela é. E às vezes você desacredita e deixa de fazer muita coisa que era viável e que você poderia ter feito, né? E vamos voltar de novo na nossa frase, né? Onde muitos enxergam a área, nós vemos o futuro. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é isso. É porque a gente tem um conhecimento mais afinado para isso. Sim. Né? Hoje a gente consegue bater o olho numa área e ver para que ela vai servir.
qual que vai ser a vocação dela, né? Lógico que a gente faz todos os estudos de viabilidade, a gente faz todos os levantamentos, né? Mas assim, primeiro momento ali, a gente já consegue montar um projeto em cima daquela área. Sim. Né? Então, a diferença nossa é essa, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não é isso. É porque a gente já passou por esses processos e a gente já tem muita coisa na cabeça que a gente pode utilizar. As ferramentas que a gente utilizou lá atrás, a gente vai trazendo. Cada projeto a gente usa uma ferramenta, 2, 3, 4, 10, 20, 30 ferramentas que a gente já utilizou. E eu vejo que assim, é muito importante ter esse conhecimento, porque eu falo assim, eu não sou construtor, eu não sou engenheiro, eu não conheci muita coisa, não acessei muita coisa, mas em muitas visitas em áreas com você aí, eu pude perceber e aprender assim, ó, você via às vezes um ativo lá dentro da área que era uma coisa que, aos olhos do público, você olha e fala assim, não, isso aqui na verdade faz é desvalorizar. Aí você olhava e falava assim, não, isso aqui é um ativo precioso, dá para fazer isso, isso e isso. Aí você batia um olho no outro ativo que tinha ali dentro da área. Aí eu olhava assim, vou pegar uns exemplos reais que aconteceu. A rede de energia passava lá dentro da área. Aí assim, eu olhava, mas assim, nem atentava que, se a energia está passando dentro da área, eu preciso deixar 20 metros de um lado e 20 metros do outro. Não pode ser construído, feito nada ali, né? Então, assim, é um olho clínico que eu vejo que você trouxe, não só do estudo da legislação, das leis relacionadas ao parcelamento de solo, mas de dentro da indústria, né, da área da engenharia, que faz você enxergar vários ativos que passam despercebido aos olhos do público, de quem não tem muito conhecimento naquilo. Acaba que eu consegui adaptar bem nesse setor imobiliário por conta desses conhecimentos, dessas bagagens que a gente já trouxe de anterior, né? Então, essa parte aí de infraestrutura, a gente consegue estar atuando fortemente, ter uma visão clínica do negócio por conta de outras coisas que a gente já fez, né? Então, assim, é aquilo que você falou, a gente tem que olhar, às vezes, assim, a infraestrutura está longe da área, tem as formas que a gente pode estar fazendo para trazer essa infraestrutura para perto, sem ter custo, né? Sim. Tem, assim, às vezes tem uma mina d'água dentro da terra, a gente pode utilizar aquilo para valorizar ainda mais o empreendimento, igual tem alguns projetos nossos que nós estamos trabalhando nisso, né? Não, tem uma rede de alta tensão que está passando dentro da minha área. Infelizmente, isso vai ter que ter ali um distanciamento, né, que é uma faixa de domínio, mas tem um ponto positivo, você já está com a eletricidade dentro da sua área também, você já pode utilizar ali. E outro ponto importante que eu fico observando é que, assim, às vezes você faz um estudo de mercado, está no momento de lançar ali um empreendimento, aí você tem uma área que não precisa investir muito para poder preparar ela para o negócio. Muitas das vezes, às vezes é só abrir rua. Abriu rua, demarcou ali, está pronto. Mas às vezes você acaba passando despercebido das pessoas a questão da importância de olhar, questão da distância para ligar a energia, para fazer ligação da água, e talvez isso também possa contribuir para uma inviabilidade do negócio se a negociação das porcentagens ali com o terrenista não for de acordo que dê para cobrir esse custo também, né? Porque eu acredito que não fica assim tão barato. Na verdade, assim, tem muito terrenista que chega e fala, nossa, minha área é um tapete. Ela é planinha, achando que isso é uma vantagem. E, na verdade, para o ramo de loteamento, isso aí é uma desvantagem. Por quê? Porque a gente vai ter que ter esgoto, que é por gravidade ali dentro. Ou seja, se tem uma área plana, o esgoto ele tem que ter uma queda. Sim. Então, eu vou ter que ter uma escavação muito elevada para me conseguir jogar esse esgoto por gravidade. Ou ter que fazer uma elevatória, que vai onerar o custo, né? Então, assim, a parte de drenagem. Um terreno muito plano, a água tende a ficar empoçado. Ou seja, eu vou ter que fazer uma drenagem muito bem feita para o meu empreendimento não ter problema. Já num terreno mais inclinado, essa drenagem ela é superficial. Eu vou captar ela lá no final do empreendimento e jogar para o córrego e fazer o dispador. Sim. Então, assim, não é porque o meu terreno é muito plano que ele é um terreno perfeito. Às vezes ele é o contrário. Então, esses olhares aí
que a gente tem que observar, que é aquela frase que a gente fala. Onde muitos enxergam áreas, nós vemos do futuro. Tem que olhar lá na frente. Então, assim, tudo isso é uma questão de viabilidade. É uma análise que a gente faz para a gente ver qual vai ser a porcentagem que a gente vai estar trabalhando ali com o terrenista. Às vezes ele já chega muito bitolado numa coisa. Você tem que quebrar as objeções dele e mostrando a realidade. Né? Então, unindo essas informações, a gente chega com informação e mostra para ele a realidade, ele vai mudar a mentalidade dele. Ele vai ver que não é aquilo que ele estava pensando que vai acontecer. Né? Ou seja, não é a área ser plana que viabiliza o negócio todo. Tem não. todo um estudo e muitos detalhes por trás, né? E muitas vezes também a gente tem que estar analisando a questão das concessionárias. Às vezes não tem viabilidade de água na cidade. Está passando por uma crise hídrica ali e não tem, o córrego secou. A gente tem que fazer poço. Às vezes ali a gente vai ter que furar e não vai achar água. Você entendeu? Então, assim, tem todo um estudo mesmo, clínico, para a gente estar executando. Né? É difícil? Mas se a gente buscar o conhecimento, fica fácil. É verdade. Né? A gente acaba minimizando um pouco essa dificuldade. E eu digo muito também que, assim, a gente não é obrigado e nem vai conseguir saber de tudo. Não. Mas a gente precisa ter a fonte, os lugares que você vai acessar, que você vai buscar. Hoje a gente tem muito parceiro, né? A gente tem muita parceria aí. Eu não sei de tudo. O cara também que está acima de mim não vai saber, o que está abaixo também não. Né? A gente está buscando atender ali e resolver os nossos problemas. Né? Então, assim, se eu não sei, eu vou procurar saber. Vou ligar para um, ligo para outro. É onde entra assim, o network. A gente fala muito assim, conhecimento, network e prática. Né? São 3 pilares aí que são fundamentais para o ramo que a gente atua. Né? Se você tem o conhecimento, fazendo um network bem feito e praticando, nada segura, tende a explodir. Crescer, né? É isso, e assim, eu imagino que a gente tem aí uma audiência aí com muitos corretores, né, donos de imobiliária, tem algumas pessoas que são proprietários de área, né, que nos acompanham. O que é a dica que você pode deixar para essas pessoas? Olha, você que está querendo conhecer melhor esse ramo e está querendo atuar, não é impossível. É possível. Só depende da gente. Eu falo que assim, a gente é filho de Deus, então a gente pode, o que a gente quiser, a gente pode atingir, né? A gente pode alcançar. Mas depende muito empenho. É suor mesmo, é trabalho, é busca de conhecimento, é estar com pessoas de um conhecimento mais elevado, fazendo um network e praticando. Que a dificuldade nossa é essa. Às vezes a gente foca muito na teoria e não vai para a prática. É a mesma coisa da faculdade. A faculdade ela te dá uma teoria, mas ela não te dá a prática. Então, às vezes, a pessoa vai e sai de lá sem saber nada. Por quê? Porque se ela não está praticando, ela não está memorizando aquilo que ela aprendeu. Sim. Então, assim, as memórias que a gente tem é daquilo que a gente fez. Se a gente não, porque até quando a gente é criança, aquilo que a gente fez, que a gente foi lá num córrego e desceu de boia. Então, essas memórias ficam gravadas na cabeça da gente. E no ramo que a gente atua não é diferente. Se você faz um serviço 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aquilo já fica automático. Né? Então, você que busca esse conhecimento e está atuando nesse ramo, eu vejo que a gente tem que buscar muito a prática. Está no meio. De alguma forma, você tem que estar no meio. Né? E está conhecendo as coisas e buscando informações e fazendo network. Hoje a gente está com a equipe muito boa, né? Onde a gente pode estar tirando alguma dúvida. Né? Cada região ela trabalha de uma forma. Então, às vezes, no Rio Grande do Sul é de uma forma. Na região Goiás é diferente. São Paulo tem o Grapoab ali que está atuando, que é uma forma diferente de trabalhar também no ramo imobiliário. Né?
No parcelamento do solo. Então, assim, o que a gente puder buscar e trazer de informações e conhecimento e estar atuando é onde vai fazer a diferença. Então, assim, eu vejo muito assim que se uma pessoa tem mais resultado que você, né, naquela área que você atua, é porque ela sabe de alguma coisa que você ainda não sabe. E a sua tarefa é em busca disso, em busca desse conhecimento, de entender isso, né, posterior botar em prática. E tudo que a gente vai fazer na vida tem um imposto, tudo. Então, pega aquele rapaz que trabalha, às vezes, numa coleta de lixo. Qual que é o imposto que ele paga para aquela profissão? É acordar cedo, é estar vulnerável aí à chuva, ao sol, a perigos, às vezes, de um caco de vidro que está ali, ele tem que pegar e não visualiza e corta a mão. Esse é um imposto. Se for para você poder trabalhar aí na área de marketing, existe um imposto também. Na incorporação, da mesma forma. Então, tudo tem um imposto. Na vida da gente, se for para dar certo ou não, o sonho que você tem, de toda forma, vai doer. Então, vamos correr atrás daquilo que depende só da gente, né? Ter essa autorresponsabilidade e entender que tem muitas ferramentas, tem muitos conhecimentos, muitas pessoas que você precisa conectar, que você precisa encontrar, que só vai ser possível adquirir tudo isso e conectar no caminho. Se for esperar estar pronto para poder começar, para poder construir aquilo, a gente não vai se sentir pronto nunca. Sempre parece que vai faltar alguma coisa, vai ter insegurança, vai ter medo, vai ter situações que você não vai conseguir resolver de imediato, né, aquele problema, mas o importante é a gente acreditar na visão que a gente tem e ir em busca dela. Eu vejo que a gente tem que ter persistência, né? Se a gente não sabe resolver um problema, a gente tem que buscar saber, buscar como resolver, né? Porque assim, o resultado da gente está ligado diretamente ao tanto de problema que a gente resolve. Sim. Né? Então, não tem como a gente querer crescer sem passar por essa etapa de resolver problema, né? Não tem como. E para as pessoas que ainda não se inscreveram aí, no canal da Urban Gold Urbanismo, essa é a hora. Não precisa nem sair do vídeo. Clica aí abaixo no botãozinho aí, inscreva-se para você poder acompanhar, ser notificado sempre que subir algum conteúdo novo aqui, que seja do podcast ou talvez o conteúdo de campo, né, que a gente tem registrado. Conta aí um pouquinho do passo a passo das obras que a gente está fazendo. A gente está fazendo um acompanhamento aí de um empreendimento nosso. Está fazendo bem um passo a passo mesmo de como executar, né, uma infraestrutura de um loteamento. Então, você que tem o interesse aí de estar aprendendo e estar vendo como que é feito, é só você acompanhar a gente aí nas redes sociais que a gente vai estar divulgando e passando tudo para vocês, né? Então, assim, de antemão, eu quero agradecer aí a todos que estão acompanhando e assistindo esse podcast, né? E que a gente vai estar nos próximos capítulos aí, vai estar entrando diretamente aí no passo a passo de como a gente pode atuar nesse mercado. É um conteúdo aí de grande valia, né? E isso é um conteúdo para quem? É só para quem já atua no setor imobiliário, não é? Como que é isso, Dílio? Não, eu vejo que aquela pessoa que tem interesse e não tem nenhum vínculo com o ramo imobiliário... Que não sabe de nada. Que não sabe de nada. Se ela quiser pegar e acompanhar, ela vai começar a despertar aquele interesse e buscando conhecimento, ela consegue fazer. Ela consegue atuar. Eu sou engenheiro, mas a pessoa não precisa ser engenheiro para atuar no mercado imobiliário. Eu não sou engenheiro, eu atuo. Justamente. Então, assim, eu vejo que qualquer pessoa que tiver o conhecimento, tiver a vontade de buscar o conhecimento, ela consegue atuar nesse ramo. Né? E assim, Dílio, o importante também que acho que eu não posso deixar de falar é que assim, ninguém constrói nada grande sozinho. Não. Né? Então a gente precisa um dos outros, né, de acessar aí o conhecimento, as habilidades, para poder desenvolver as ações no dia a dia e criar algo aí, né, grande, extraordinário, que vai ter o poder, a capacidade de impactar positivamente aí na vida, né, de muitas famílias. Isso é o mais importante, né? Eu vejo que a gente tem focado muito em fazer a vida das pessoas que estão ao nosso redor também transformar, né? Sim. Aquelas pessoas que têm vontade, têm persistência e quer estar no nosso
junto com a gente vai tá dando essa liberdade para estar todo mundo prosperando, né? Com certeza. Então é isso. Vamos para as considerações finais, né? Quero agradecer você aí pela audiência, né? A conexão aqui conosco. Deixa um comentário aqui abaixo do vídeo aqui do podcast. Pode estar deixando aí também até sugestão de assunto, dúvidas que você tem, que no decorrer dos dias a gente vai respondendo aí e também adicionando aí temas para os próximos podcasts, né, Di? Isso, se você tem uma sugestão de tema aí, coloca aí na descrição embaixo, né? A gente vai estar fazendo uma seleção aí para a gente estar fazendo e transmitindo as informações aí nos próximos capítulos. Então você aí que gostou desse conteúdo, que está fazendo sentido na sua vida, você se inscreva no canal aí que a gente vai estar postando mais vídeos aí, mais conteúdos de qualidade, né? Se inscreva, compartilha e ativa aí o sininho para estar recebendo essas notificações de conteúdos novos. Rapaz, isso que você falou de compartilhar é muito importante. Tem o joinha lá também, né? Tem. Que é um dedinho, a mãozinha que fica assim, ó, clica no joinha, porque o algoritmo da rede social, ele entende assim, ó, de acordo com a quantidade de interação com o conteúdo teve, ele entende que o conteúdo é bom, é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas, né? Então, assim, contribui com a gente. Clica no joinha, compartilha esse conteúdo aqui com outras pessoas que você acredita, né, que a gente tem um poder de somar, né, de estar ajudando. É isso aí e até o próximo capítulo, pessoal. Então, um grande abraço, até o próximo episódio aí, né, o podcast da Urban Gold. Segue junto, hein?